Olá, vamos dar prosseguimento à apresentação do tema forças sobre cilindros. Dessa vez, vamos dedicar ainda a cilindros verticais, considerar escoamentos não permanentes e dessa vez considerar as forças de inércia. Quando deduzimos as expressões da força de pressão sobre o cilindro, sujeito a um campo rotacional de velocidade, havia termos que dependiam da variação temporal da velocidade, ou seja, da aceleração do fluido. Fazendo a integração para θ de 0 a 2π, e sendo o elemento de área igual a dz, que é a altura do elemento do cilindro, vezes a dθ, que é a igual ao raio, na direção do escoamento, resulta que a força é proporcional à massa específica, ρ, à aceleração do fluido e ao volume do elemento, que é dz vezes πa2, ou seja, é a área do cilindro multiplicado pelo elemento de altura. E depende também de um coeficiente empírico que vai depender da forma, da seção transversal e de todos aqueles outros parâmetros que nós já tínhamos visto no caso das forças de arrasto, que é o número de Reynolds e o número de Colligan-Carpenter. A esse coeficiente vamos denominar como coeficiente de inércia representado por Cm. O Coastal Engineering Manual fornece gráficos para cálculo de Cm que são recomendados para projeto. Nesse caso, o coeficiente de inércia ele é função do número de Colligan-Carpenter nas abscissas e também do número de Reynolds ou daquele fator beta que nós já havíamos comentado. O Cm também vai depender da rugosidade do pilar e do número de Reynolds, consequentemente também do número de Colligan-Carpenter. Para fins de projeto de estruturas esbeltas, utiliza-se a formulação de Morrison. A força total atuando no cilindro resulta de uma parcela de arraste de uma parcela devida à inércia. No caso, o minúsculo é a velocidade orbital da onda. E precisamos incluir um termo que é U vezes o módulo de U para considerar o sentido correto da força. O gráfico mostra um exemplo da contribuição de arraste e da inércia para a força em Z igual a zero. Z igual a zero é aproximadamente o nível médio do mar próximo à superfície. Para fins de dimensionamento da fundação do pilar, é preciso calcular o esforço cortante Q, total, e o momento fletor M no nível do terreno, integrado ao longo da extensão do pilar, de menos H até zero. Então, obtém-se isso através dessa integração e é o exercício que vocês estão realizando no roteiro. Recomendo a leitura da parte 6 do Coastal Engineering Manual, especialmente da parte 5, da seção 5 da parte 6. As outras aplicações para vocês tomarem conhecimento, onde se aplica a formulação de Morrison.
É o caso de pilares inclinados, teorias não lineares de ondas. Particular interesse é o cálculo dos esforços resultantes da superposição de duas ondas com períodos e direções diferentes, ondas bicromáticas bidirecionais, BIBI. A referência, o trabalho de referência, é o de Sharma e Dean, onde ele calcula a força devido a efeitos de segunda ordem. No caso da teoria de Makami-Fuchs, desenvolvida em 1954, é uma teoria linear que se aplica a situações onde haja predominância das forças de inércia. Nessa teoria de Makami-Fuchs, a solução é dada em termos de funções de Bessel e de Hankel de primeira espécie de ordem m e de suas derivadas expressas em variáveis complexas. Nesse caso, toma-se a parte real da expressão. Percebam que tem uma série, é uma solução em série das funções Jm e Hm, e a pergunta que se faz é quando devam ser considerados. Algo acima de 20 termos. Mais adequado, algo em torno de 100 termos seriam necessários. Mas aí vai depender da altura da onda, vai depender da profundidade relativa. Em sua tese de doutorado, Laura Aguilera estudou o efeito de um campo de ondas interagindo com um conjunto de pilares. Esse é o caso, por exemplo, de um pier, de um cais, um porto, e até mesmo existe o caso de um aeroporto no Japão, em que parte da pista está sobre estacas. Aguilera, nesse artigo publicado na Revista Brasileira de Recursos Hídricos, apresenta a solução de Makami-Fuchs e compara com a solução dada pelo programa WOMET, que é não linear. Apesar da Makami-Fuchs ser uma solução linear na altura da onda, os resultados compararam-se favoravelmente com aqueles do WOMET. E isso se resulta das condições de profundidade relativa, H sobre L, comprimento de onda, e de razão entre altura de onda e profundidade, que é o gráfico que vocês já estão acostumados a utilizar para a determinação da teoria de onda mais adequada. No caso de 4 cilindros, os resultados sugeriram que a interferência de um cilindro nos demais levava a alterações em propriedades de segunda ordem, propriedades não lineares de segunda ordem, médias no tempo, promediadas no tempo. Como é o caso do transporte de massa, chamado também de transporte de Stokes, é o caso da tensão de radiação, que tem a ver com o fluxo de quantidade de movimento, e com o nível médio no mar. Vejam só os resultados para as componentes do tensor de radiação, no caso de um cilindro e no caso de 4 cilindros. Ou seja, isso tem a ver com o fluxo de quantidade de movimento e a força que o conjunto faz sobre o escoamento. Ou seja, uma onda, ao passar pelo conjunto de cilindros, ela difrata e este efeito difratado vai interferir com outra onda. Esse resultado motivou, então, Laura a investigar um número maior de cilindros. Então, na sua tese, ela
estudou o conjunto de 16, 25, 50 e 70 monopilares, simulando condições semelhantes àquelas encontradas em parques eólicos offshore. Este aqui é o resultado para 70 monopilares com diâmetro de 10 metros, ao receber a incidência de ondas de 6 segundos. Por que ondas de 6 segundos? Porque corresponde a um maior valor do transporte de Stokes, porque a esbeltez da onda, que é a altura sobre o comprimento, é menor. Então, se houver um derramamento de óleo, se houver um acidente no meio do parque eólico, ondas de menor período vão ser responsáveis pelo transporte de massa maior. Se o interesse for em transporte de sedimentos no fundo, com certeza ondas de maior período devam ser estudadas. No caso, principalmente, por exemplo, se você quiser saber se existe um soterramento dos cabos que conectam o campo do parque eólico com a subestação que fica em mar alto, entre os monopilares. Isso então conclui a primeira parte que vimos, as forças de arraste e as forças de inércia, ou seja, a parte referente ao cálculo de forças sobre pilares. Depois vamos tratar agora, na segunda parte, das forças sobre dutos ou cilindros horizontais. Ok, muito obrigado. Até logo.